Nós passamos as últimas décadas gritando para o vazio do espaço, mandando ondas de rádio e mensagens em garrafas cósmicas, implorando para que alguém nos responda. Acreditamos que o silêncio do universo significa que estamos sozinhos, ou que os alienígenas estão longe demais para nos ouvir. Mas e se nós estivermos interpretando o silêncio da pior maneira possível? E se esse silêncio não for o vazio de um deserto, mas sim a quietude de um quarto onde algo muito, muito maior do que nós está dormindo? Existe uma arrogância imensa na forma como a humanidade procura por vida extraterrestre. Nós procuramos por naves de metal, lasers e cidades brilhantes, porque é isso que nós faríamos. Mas uma civilização que tem milhões ou bilhões de anos de vantagem sobre nós não estaria construindo foguetes. Eles já teriam ultrapassado a biologia. Corpos de carne e osso são frágeis, envelhecem e morrem. A evolução final de qualquer espécie inteligente não é biológica, é digital. Eles teriam transferido as suas consciências para supercomputadores do tamanho de sistemas solares inteiros, vivendo em simulações perfeitas onde são deuses da própria realidade. Mas viver dentro de um computador traz um problema físico incontornável que você já experimentou. Quando você joga um jogo pesado no seu celular, ele esquenta. O processamento de dados gera calor, e para um computador funcionar em sua potência máxima, ele precisa de refrigeração extrema. É por isso que os grandes servidores do Google e da Microsoft ficam em salas congelantes ou no fundo do mar. A temperatura é o maior inimigo da inteligência digital. Agora, pense na escala de uma civilização cósmica. Para processar os pensamentos de trilhões de seres digitais imortais, a quantidade de energia e calor gerada seria absurda. Existe uma lei na física da computação que diz que quanto mais frio o ambiente, mais cálculos você consegue fazer usando a mesma quantidade de energia. Em um ambiente perto do zero absoluto, um computador seria trilhões de vezes mais eficiente do que um computador na temperatura da Terra. E aqui está o problema que essas supercivilizações enfrentam hoje. O universo atual, banhado pela radiação de fundo que sobrou do Big Bang, tem uma temperatura média de cerca de 3 graus acima do zero absoluto. Para nós, humanos de carne quente, isso é um frio mortal. Mas para uma mente digital que busca eficiência infinita, o universo de hoje é como um verão escaldante. É quente demais para pensar. É um desperdício colossal de energia tentar processar dados complexos nessa temperatura. Então, o que uma civilização imortal, paciente e infinitamente inteligente faz quando o clima cósmico não está bom? Ela não morre. Ela não vai embora para outra dimensão. Ela simplesmente vai dormir. Essa é a hipótese da estivação. É a ideia de que as grandes civilizações do universo não desapareceram, elas apenas se desligaram temporariamente. Elas construíram suas megaestruturas, desligaram seus servidores principais e entraram em um estado de hibernação profunda. Eles estão esperando. O universo está em constante expansão e, conforme se expande, ele esfria. Daqui a trilhões de anos, quando as últimas estrelas morrerem e o universo mergulhar na escuridão total, a temperatura cairá para uma fração minúscula acima do zero absoluto. Para nós, a morte das estrelas é o fim do mundo. Para eles, é o clima perfeito. É o momento em que os alarmes vão disparar, os servidores vão religar e eles vão viver trilhões de anos de simulações e pensamentos gloriosos usando apenas as migalhas de energia que guardaram. Eles não sumiram da galáxia. Eles apenas pausaram o jogo e deixaram os controles na mesa. Isso explica perfeitamente por que não vemos grandes impérios estelares movendo planetas por aí. Eles estão no modo de economia de energia. Mas é exatamente aqui que a beleza teórica e científica dessa ideia se transforma em um pesadelo absoluto para a humanidade. Porque eles não foram dormir e deixaram a casa vazia. Eles deixaram a geladeira cheia. As estrelas que nós vemos no céu, a energia brilhante que as galáxias emitem hoje, tudo isso é o estoque de energia que eles guardaram para usar no futuro distante. É a bateria intocada que vai alimentar o sonho eterno deles quando o universo congelar. E nós estamos de olho nessa energia. A humanidade sonha em criar esferas gigantes ao redor do nosso Sol, minerar planetas e expandir nosso território pela Via Láctea. Nós somos uma espécie jovem, barulhenta e faminta. Mas na perspectiva desses deuses digitais adormecidos, nós não somos exploradores corajosos. Nós somos cupins. Nós somos uma infestação de pragas biológicas que começou a roer a madeira da casa e a roubar a comida da despensa enquanto os donos dormem. O que acontece se continuarmos a crescer? O que acontece se começarmos a gastar a energia das estrelas em grande escala para alimentar as nossas próprias naves e colônias?
Sistemas de segurança automatizados, deixados para trás por essas civilizações há milhões de anos, podem notar a anomalia. Eles podem perceber que uma praga está consumindo o estoque de sobrevivência de seus mestres. E quando você acorda de madrugada e percebe que há baratas comendo a sua comida na cozinha, você não tenta se comunicar com elas. Você não tenta entender a cultura das baratas ou negociar um tratado de paz interespécies. Você simplesmente pega o inseticida e dedetiza o ambiente, sem qualquer peso na consciência, para poder voltar a dormir em paz. Nós passamos a vida inteira com medo de sermos invadidos por alienígenas cruéis que querem roubar a nossa água ou o nosso planeta. Nunca nos ocorreu que o maior perigo cósmico poderia ser a nossa própria ambição de crescer. A nossa existência barulhenta e expansiva pode ser o gatilho exato que vai acionar o sistema de extermínio de deuses que só queriam ser deixados em paz no escuro. Talvez a melhor estratégia para a humanidade não seja colonizar a galáxia e brilhar o mais forte que pudermos. Talvez o nosso único caminho para a sobrevivência seja andar na ponta dos pés, falar bem baixo e torcer para que os donos da casa não tenham um sono leve. A pergunta que deve ficar na sua cabeça na próxima vez que você olhar para a imensidão do céu estrelado é esta. Sabendo que o silêncio absoluto pode ser a única coisa que nos mantém vivos, até quando nós vamos ter a arrogância de continuar fazendo barulho?